Olá, estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 4, quero lembrar que o PET 4 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é o professor Leonardo Greco, de Geografia. E nesta aula vamos retomar o tema globalização, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do Enem. Não é isso, professor? Isso aí, Dani, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, galera? Beleza? Exatamente, a gente vai analisar a questão da globalização, mais especificamente com relação às questões territoriais, como que esses assuntos, esses problemas, em alguns casos, né, estão sendo conduzidos se a gente pensar que a globalização está cada vez mais intensa, mais dinâmica, né? Então vamos analisar, começando na primeira atividade, na verdade, atividade 5, né? Da página 76. Dani. Vamos lá. Comente a situação dos intensos conflitos vivenciados no território brasileiro relacionados ao povo indígena. Ok. Inicialmente, a gente vai lembrar, né, isso é importantíssimo sempre ter em mente, de que, historicamente, os indígenas são e devem mesmo ser considerados os legítimos donos do território. Só que ao longo dos processos de colonização e mesmo após o processo de colonização, os indígenas sofreram e vêm sofrendo com uma considerável redução no seu número de membros, né? A população indígena vinha e vem se reduzindo, né? E também com relação à área que está disponível para que esse povo, essa nação, né, a nação indígena, possa ocupar, possa viver com o mínimo de dignidade aqui no território brasileiro. Observem a sugestão de resposta, pessoal. Inicialmente, a população indígena sofre com o seu encolhimento, numérica e territorialmente, né? A redução no número de indígenas e o território a eles disponibilizado, tá? Ainda, a lentidão na demarcação de terras. O que é isso? Ao longo da história brasileira, os indígenas eles foram inseridos numa nova configuração sociopolítica no país, tá? E dentro dessa nova configuração, os indígenas tiveram que cada vez mais ceder espaço a um novo modelo de civilização que foi aqui implantado, tá? Cabe e coube à FUNAI, que é a Fundação Nacional de Assistência ao indígena, melhor dizendo, né? Toda essa gestão no sentido de definir quais serão as áreas que serão ocupadas pelos indígenas, de modo a garantir que nem o estilo de vida ocidental branco, né, do chamado povo de origem europeia, né, se bem que o brasileiro é uma mistura de raças, né, indígenas, europeus e africanos. Bom, mas enfim, essa delimitação do território deve levar em conta a preservação da identidade cultural desse indígena, de modo que o modo de vida do chamado homem branco não interfira, não o descaracterize, e também que ele possa ali ter as condições de sobrevivência o mais dignamente possível, né, de modo a poder a não precisar abrir mão da sua cultura e se sujeitar a ter que se adaptar à cultura do chamado homem branco, tá? Bom, continuando. Bom, ainda, esse processo de demarcação de terras, ele é extremamente lento porque ele leva em consideração outros interesses, como interesses de ordem econômica, tá? Vamos lá. Isso se deve a interesses econômicos, né? Desde grupo de ruralistas que querem utilizar o maior número a maior extensão territorial possível para sua prática agropecuária, né? E aí invadir terras que são ocupadas pelos indígenas é uma prática que, apesar de condenável, é bastante comum, tá? Até aos extrativismos vegetal e mineral. A gente sabe que o nosso território, o território brasileiro, é um território extremamente rico nesse tipo de subproduto, né? E atrai e acentua a cobiça de agropecuaristas, de madeireiros, né? De garimpeiros, de mineradores, né? Mesmo terras indígenas legalmente definidas são invadidas e têm seus recursos naturais explorados ilegalmente.
Então, os indígenas têm mais esse problema, né, para lidar no dia a dia. Lembrando que existe uma particularidade aí. Assim como o homem branco, né, tem interesse em explorar comercialmente as terras indígenas, também os indígenas, né, como eles estão cada vez mais globalizados, eles também estão inseridos no processo de globalização, eles começam a reconhecer a relevância, a importância das riquezas que o seu território disponibiliza e querem fazer uso dessa riqueza, tá? E nesse aspecto, eles também têm reivindicado esse direito, esse acesso a essa fonte de riqueza, e isso também é um complicador nas relações entre a nação indígena e o homem branco. Beleza, pessoal? A gente segue agora para a atividade 1, que está na página 78. O que você entende por... Eu não vou fazer isso com você não, tá? Dessa vez eu não vou fazer isso com você não. Obrigada. O que você entende por desterritorialização? Desterritorialização. No popular, curto e grosso, perda do território, mais ou menos, quase isso. Vamos lá. Entende-se como uma perda de identidade entre povo e determinado território, tá? De fato, a perda de território se dá primeiro dentro das inter-relações que são ou reformuladas ou desfeitas. Como assim? Determinado grupo de pessoas, determinado grupo social, vê a sua situação no seu território de origem, o seu chamado berço, né, extremamente dificultada, seja por questões de ordem econômica, de ordem social, de ordem política. Acontecem vários fatores que inviabilizam a permanência de determinado grupo em um território. Então, inicialmente, a perda do território, ela se dá na questão da perda da identidade, se dá no aspecto mais abstrato, tá? E aí, essa população se vê forçada a iniciativas, para o cenário em que ela vive, iniciativas drásticas, dramáticas. Primeiro, a perda de identidade com determinado território, o que pode resultar posteriormente na perda efetiva de um território. Pensem numa situação de um país, por exemplo, que está em constante guerra civil. Por mais que uma família, vamos pensar micro, tá? Vamos pensar numa família. Por mais que uma família tenha, ao longo dos anos, tenha conseguido se estabelecer economicamente numa região, o fato de viver num país em constantes conflitos torna aquela situação inviável para aquela família. Então, muitas vezes a família tem que sacrificar uma história de vida, tudo que conquistou, abrir mão de tudo e, literalmente, muitas vezes, recomeçar da estaca zero, né? E aí, abrem mão da vida naquele território e aí que se dá o processo de desterritorialização, né? E aí a pessoa, o grupo familiar, né, se sujeita a novas realidades, né, que podem ou não ser positivas para essa pessoa. Então, dentro desse contexto complexo, né, variado de situações, é que se dá esse processo de desterritorialização, de perda de identidade de determinado grupo com um território específico, ok? Seguindo, pessoal, olha a charge que belezinha. Refugiado da Venezuela ou da Síria? Da periferia, né? Na sua opinião, qual alusão é feita pela charge? Justifique sua resposta. Tem a ver também com essa questão da desterritorialização, né? Mas aí a gente vê um processo em que a desterritorialização ela não se dá necessariamente no caso da pessoa sair do seu país e se dirigir a outro. Se dá numa esfera muito mais local, tá? Dentro de uma mesma cidade. Como assim, professor? É possível acontecer a desterritorialização, palavrinha linda, dentro de uma mesma cidade? Sim, plenamente possível. Observem aqui a resposta. Ao processo disso aqui, desterritorialização local, em menor escala, mas não menos importante, ao processo, vamos voltar à perguntinha para não bagunçar? Vamos. Na sua opinião, qual alusão é feita pela charge? Justifique sua resposta. Então, a charge faz alusão ao processo de desterritorialização local, em menor escala, né? Como eu falei, mas não é menos importante, é extremamente relevante.
tá? Refere-se ao fato de um grupo de pessoas perder a identidade ou as condições de vida, o que eu mencionei anteriormente, né? Um grupo de pessoas pode viver num país de economia frágil e isso inviabiliza o sustento da sua família, ou pode viver num país em que a situação econômica do país era extremamente próspera, então a família ou o grupo de pessoas conseguiu se estabelecer, se consolidar, mas uma questão política, conflitos, né, conflitos civis, tornaram a permanência naquele local inviável. E aí tiveram que se retirar dali, né? Sem significar, contudo, uma mudança de cidade, estado ou país. No contexto das cidades, a gente percebe muito em regiões de periferia, onde existem facções criminosas que dominam determinadas áreas. E aí vários grupos familiares que não se enquadram na questão de serem marginais, tal, né? Fragilizados, com medo, né? Inseguros, são forçados a se deslocar daquela região de periferia para outras áreas da cidade. E aí a gente percebe, às vezes, um movimento de êxodo urbano, o inverso daquele chamado êxodo rural, que a gente aprendeu há muito tempo atrás, né? Da família sair do campo e ir para a cidade. Essa questão da desterritorialização urbana, muitas vezes leva as famílias a fazerem o caminho de volta, né? Então elas saem da área de periferia dos centros urbanos e buscam voltar para o campo. É uma alternativa, né? Quer dizer que vai ser bem sucedida? Não, com certeza, mas pelo menos aquela situação de insegurança, ela vai deixar para trás. Como eu falei, é uma alternativa, né? Próxima questão. Vou pedir para a Dani para ler de novo para a gente, por favor. Vamos lá, essa atividade 3 está na página 79 do seu PET. A vida como refugiado pode ser difícil de imaginar, mas para 25,4 milhões de pessoas em todo o mundo é uma realidade apavorante. Eles contam com nosso apoio para reconstruir suas vidas. Aponte os principais desafios enfrentados pelos refugiados no mundo globalizado. Então pensemos uma coisa. A globalização, se por um lado ela torna as relações econômicas, relações sociais, as relações culturais também cada vez mais dinâmicas, né? Relativiza a questão dos limites territoriais, das fronteiras, né? O trânsito de pessoas se torna cada vez mais facilitado, ela também pode potencializar um problema considerado, por exemplo, com relação à migração, né? Migração que não aconteceu com a globalização. Já vem há muito tempo esse processo de transferência de pessoas de um país a outro, de um território a outro. Mas a globalização potencializa essa questão. E como que esses imigrantes, migrantes, vamos dizer assim, né, a pessoa que sai do seu território em busca de uma nova vida em uma outra região, como que essa pessoa se estabelece nesse novo território? Quais são os desafios aos quais ela está sujeita? E como que ela lida com isso? Vamos lá. Para os chamados refugiados, que são aquelas pessoas que migram para outros territórios, porque foram forçados por uma situação de intensa instabilidade, falta de estabilidade, tá? De ordem econômica, social ou até mesmo política, né? E são direcionados a áreas mais estáveis. Por exemplo, é o caso de cidadãos do Oriente Médio que fogem do seu país de origem e buscam refúgio na Europa, por exemplo, tá? Para esses refugiados, a situação é bem mais delicada. A globalização tem apresentado sua face mais cruel. Retirado de seu torrão natal, os refugiados, em busca de sobrevivência, eles deixam para trás uma vida, deixam para trás uma série de conquistas, sejam conquistas essas materiais, sejam conquistas relacionadas à formação da família, à questão dos laços afetivos, deixam tudo isso para trás, em busca de sobrevivência, de conseguir o seu sustento, tá? Enfrentam intensa exploração profissional, vão para países, por exemplo, da Europa, para a América do Norte, e vão se sujeitar a trabalhos, vamos dizer assim, trabalhos menos dignos, talvez, aos chamados subempregos. Vão trabalhar demais,
ganhar pouco, né? Não vão ter acesso a direitos, a assistência social, por exemplo, né? E vão ficar em constante apreensão, porque isso é uma coisa muito verificada na América do Norte. Muitos imigrantes, ao irem para lá, normalmente são denunciados pelos próprios patrões, né? Dizendo, olha, na minha região tem um fulano aqui que está ilegal, ele não é estadunidense, ele está aqui trabalhando, está roubando posse de serviço, ó, dá um jeito aqui. Tá? Então, essa é uma situação a qual esses imigrantes, esses refugiados estão sujeitos. Além de outras coisas, eles são subvalorizados, são discriminados, né? São marginalizados mesmo. Então, percebam aqui ao finalzinho da resposta. Desprezo às suas raízes, impiedoso processo de marginalização, né? Dificuldades para acesso aos serviços sociais básicos. Aí, no final, é a xenofobia elevada ao seu mais alto grau. O que é xenofobia? É o medo, é o desprezo, é a aversão ao estrangeiro, ao diferente. Aquela pessoa que não se enquadra no meu padrão social, no meu padrão cultural, civilizatório, talvez, né? Eu marginalizo, eu exploro, se eu precisar, mas eu não dou valor àquela pessoa. Aquela pessoa está aqui, eu estou fazendo um favor para ela, de aturá-la aqui, né? E ela vai ficar sempre à margem da minha sociedade. Eu não vou olhar para ela como um igual, como um ser humano como eu, tá? E nesse aspecto é um ponto extremamente pesado, penoso, cruel, ao qual os refugiados estão sujeitos, tá? Bom, pessoal, agora a gente... Na atividade 2 da página 82, a gente vai analisar um aspecto mais contemporâneo, né? Fala especificamente do nosso contexto, né? Da pandemia do novo coronavírus, tal, da sua relevância, da sua gravidade mesmo, e de uma reação social se não para combater efetivamente a disseminação do vírus, mas pelo menos para tornar esse processo mais suave, mais humano, para a sociedade em geral, né? Bom, vejam aqui essa figura, né? Um grafite feito no asfalto. Solidariedade, nossa arma contra o coronavírus. E aí, né? Frases motivacionais foram pintadas em ruas do Recife por causa do novo coronavírus. De fato, pessoal, por ocasião dessa pandemia, além do aspecto de comprometimento da saúde física das pessoas, aquelas que são acometidas pela doença ou seus familiares, existe também um aspecto emocional, tá? Muitas pessoas, além do adoecimento físico, sofrem com depressão, crise do pânico, enfim, o leque de problemas é variado. Nesse sentido, a solidariedade tem sido uma arma adotada pela população, até meio que espontaneamente, para tentar se fortalecer. Nesse aspecto, a frase citada acima propõe uma reflexão positiva para o atual contexto? Justifique sua resposta. Mais que positiva, né? Você buscar a ajuda mútua, uns ajudando aos outros, a sociedade em intensa colaboração, é algo extremamente relevante, extremamente positivo. Então, é uma reflexão positiva para o atual contexto? Sim. Essa frase, além de não menosprezar a gravidade do momento, provoca o sentimento de solidariedade, do apoio e da conscientização mútua, como uma forma de se buscar alternativas para vencer esse momento adverso, ok? Então, pessoal, com isso, a gente encerra as nossas atividades, né? Percebendo que nós, hoje, analisamos aspectos que são relevantes no estudo da globalização e as relações relativas ao território. Ok, pessoal? Agradeço a vocês a participação, a colaboração, convido para as próximas aulas e até a próxima, pessoal. Obrigado.